Alô pessoal, eu vi o jogo do Grêmio na noite do sábado contra o Fluminense, eu ouvi todos os comentaristas de rádio, televisão, li todos os blogueiros, assisti todos os youtubers, análise que cada um fez a respeito do jogo e das mudanças táticas que o Grêmio está entendendo serem necessárias nesse momento, o Filipão está entendendo. Mas faltava alguma coisa, faltou dizer alguma coisa e é por isso que eu estou chamando aqui para bater um papo conosco o Gabriel Correia, ex-comentarista, meu colega lá na Band, atualmente editor do Futur, que é um site esportivo, e acima de tudo, e aqui está o diferencial do Gabriel, ele é treinador de futebol, está concluindo o curso de treinador da Associação de Futebol da Argentina, que é um dos melhores cursos do planeta. Estou terminando de colocar o meu fone aqui, Gabriel, para conversar com você a respeito de Grêmio e Eu Fluminense. quero perguntar agora para o meu queridíssimo Gabriel Correia se há alguma alteração tática muito relevante, Gabriel, nesse trabalho que o Filipão está realizando na equipe do Grêmio. Sabe, o Benfica, que a gente reclama muito que os treinadores não falam de tática, e eu acho que o Filipão, na última entrevista no jogo contra o Fluminense, ele indicou muitas coisas que ele está fazendo, inclusive taticamente. Basta a gente se atentar nesses detalhes, né? Por exemplo, dos dois laterais, eu acho que a gente pode começar por aí, de trás para frente. Perfeito. Né? Os dois laterais, ele mesmo falou que se for ser moderno, ter os dois laterais como ponta, ele não será moderno, fazendo a brincadeira. Então a gente já tem essa primeira coisa, né? O Wanderson vai ser o cara que vai subir muito mais, e o Cortez, se for o titular, né, que a tendência é que continue, vai ficar mais no meio campo, não vai ser o cara que vai... A gente estava acostumado a ver o Cortez toda hora chegando no fundo, provavelmente não vai ser isso que vai acontecer, e o Wanderson provavelmente vai ser esse cara que vai ter muito mais espaço, muito mais tempo para fazer esse corredor. Na própria defesa, né, Benfica, a gente tem aí os dois zagueiros voltando a marcar com perseguições um pouco mais longas, né? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui na questão dos laterais. Nós estamos falando a respeito de Wanderson e Cortez. Mas isso significa que o Rafinha perdeu completamente a posição? O Filipão chegou a dizer que não. Quando o Rafinha jogar, por exemplo, como é que ficaria? Supostamente, como é que ficaria essa movimentação aí? Eu acho, particularmente, assim, nesse ponto, eu acho que o Rafinha vai seguir sendo o cara para chegar no fundo, porque ele tem mais qualidade que o Cortez, né? Então, não vejo o Diogo Barbosa, por exemplo, hoje retomando a posição, já que ele vai usar um lateral para ficar um pouco mais, não vai ser o Diogo Barbosa esse jogador. Então, eu acho que independente de Wanderson ou Rafinha, vão ser caras que vão subir mais o lateral direito. O lateral direito vai ser o cara que vai subir um pouco mais. O Filipão, pelo menos, deu a entender isso nos seus jogos, né? Até contra a LDU foi assim, né? No Grenal ele buscou defender um pouco mais do que pensar em atacar, mas agora contra o Fluminense foi assim, o Wanderson chutando bola no travessão, chegando muito. Então, eu acho que independente do lateral esquerdo, o lateral esquerdo vai ficar um pouco mais e o lateral direito vai subir. E eu até vou te dizer, Benfica, eu acho que é muito porque em breve, quem sabe, a gente possa ver o Ferreira, né? E se for o Ferreira, a gente sabe que o Ferreira não vai ajudar tanto na recomposição como a gente está vendo já o Alisson, então talvez seja um indício também para proteger o próprio jogador que jogar naquela posição. Eu acho que o Filipão está dando alguns desses indícios para a gente. Antes que você especifique mais posições, nós estamos falando a respeito de um modelo tático 4-2-3-1? Sim. O Filipão, acho que ele já deixou bem claro isso, até para liberar um pouco. É difícil a gente falar desse esquema sem falar de outras coisas até, porque ele faz o 4-2-3-1 para poder liberar, inclusive, o Jean-Pierre, né? Enfim, a gente já falou tanto sobre o Jean-Pierre não ajudar na recomposição da equipe, e isso é normal, né, é a característica dele. Ele libera um pouco mais o Jean-Pierre, deixa mais solto, né, próximo do Diego Souza, apesar de não ser a característica também do Jean-Pierre ficar toda hora mais próximo da área, né, gosta de estar sempre onde está a bola, mas eu acho que ele faz esse 4-2-3-1 para isso, para dar uma liberada no próprio Jean-Pierre, né, e aí ter ele mais próximo do gol. E aí tudo vai depender também de quem está próximo dele, né? Se os volantes vão ajudar a bola a chegar até ele, ou se ele vai ter que descer para ajudar a bola a chegar lá na frente também, né, Benfica? Perfeito. Vamos avançar para os volantes ou você quer falar alguma coisa a respeito dos zagueiros? Porque jogaram demais o Jeromel e o Kahneman, né? E eu acho que dos zagueiros, para pontuar, só para frisar, em comparação ao Renato, inclusive, eles voltam a fazer perseguições individuais, né? Por exemplo, se tem um atacante que o Kahneman é o designado a marcar, se ele for até o meio-campo, o Kahneman vai seguir um pouco mais ele, né? O Thiago Nunes, ele tentou, em alguns momentos, fazer essa marcação por zona, mas acabou não dando certo, né? A característica dos dois, a gente tem que pensar sempre que eles foram estimulados durante 5 anos, né? 5 anos de treino, foram estimulados a marcar individual. Então,
não ia ser em 3 meses que eles iam mudar as características. Eu acho que o Filipão viu muito bem isso, inclusive. Deixa eles nas características deles. Quanto aos volantes, Benfica, acho que a primeira coisa é, ele perdeu o Thiago Santos, porque eu considero que ele perdeu o Thiago Santos porque é um volante que o Filipão gosta, né? Foi importante com ele, jogou com ele em 2018, inclusive, né? Foi bem importante com ele naquele Palmeiras campeão brasileiro, jogando como esse primeiro homem, mas ele já mostrou a primeira mudança, né? Ele deu tempo para o Fernando Henrique, que a gente fala há tanto tempo também no Fernando, né? Um cara que a gente já via qualidades nele, que poderia ganhar mais minutos em detrimento ao Lucas Silva, e ele traz dinâmica, e eu acho que o Fernando Henrique tem uma característica muito interessante, que são essas bolas longas dele, né? É verdade. Ele lançando é muito bom, ele é muito bom lançando, e ele trouxe essa dinâmica já para o meio. Nem sempre ele baixa, né, entre os volantes, o Filipão nem faz isso toda hora, né? Às vezes os zagueiros eles saem jogando e os volantes se aproximam, os laterais sobem um pouquinho mais, mas o volante não baixa sempre entre os zagueiros. Às vezes o Fernando Henrique faz isso, mas acho que o Fernando Henrique já traz essa característica. E o Bobson também, né? O Bobson a gente está acostumado, ele surge como 5, depois ele sobe um pouco mais, vira um 10, vira um 8, volta a ser um 8, em que pese não ter a maior intensidade do mundo defensivamente, já é mais intenso que outros jogadores. Eu acho que ele tem uma leitura de jogo muito boa, né, para antecipar passes. Então acho que ele conseguiu uma dupla bem dinâmica, né, Benfica? Assim, o Fernando Henrique principalmente, que eu acho que o Fernando Henrique ele traz dúvidas já para o retorno do Thiago Santos. Acho que é a primeira coisa, porque ele está jogando muito bem. Eu tenho essa impressão. É claro que pode ser que o Filipão pense num cara mais experiente para a função, que seja mais forte fisicamente, para ganhar a primeira bola pelo alto. Mas como ele colocou, e não é que o garoto está mal, né? O garoto está bem, eu até acho que possa ser no início, ainda mais para não acelerar o retorno do Thiago Santos, já que teve a lesão muscular, pode deixar o Fernando Henrique mais um tempo. E aí, de novo, o Filipão tá apostando nos garotos também, né? A gente tá vendo aí o Wanderson ganhando espaço de novo, o Fernando Henrique, o Bobson. Eu acho que ele tá dando alguns indícios de algumas mudanças. Talvez o Thiago Santos até volte, porque imagino que seja um cara que o Filipão conte bastante. E aí o Fernando Henrique possa ser o primeiro reserva, né, dele, que entre seguidamente. Mas que ele deve colocar uma pulguinha atrás da orelha do Filipão, ele deve, viu? Pode ser circunstancial, Gabriel, porque o Matheus Henrique foi convocado para a seleção olímpica, mas são 2 volantes altos, né? Diferentemente do Matheus Henrique e do próprio Darlan. O que um volante alto ele dá para o time, se é que dá? A primeira coisa, eu gosto muito de debater isso de altura, e não pensando como um preconceito em si, mas uma coisa de biomecânica do corpo, né? É corporal, é físico. Certo. Né? Você cobre mais campo, né? Você cobre mais campo, é natural. O Fernando Henrique tem uma passada larga, por exemplo, que o Darlan não oferece. Em que pese o Darlan consiga marcar um pouco, tem um poder de marcação interessante, o Fernando Henrique cobre mais campo, porque naturalmente ele tem pernas mais longas. Isso é corporal, eu não tenho como ignorar isso. Mas eu acho que eles trazem, o Bobson, eu acho até, Benfica, que não é um volante com um poder defensivo tão grande, mas ele tem conseguido entender mais pela leitura de jogo dele do que qualquer outra coisa. Já o Fernando Henrique não, eu acho que o Fernando Henrique ele usa muito disso. O Fernando Henrique ele tem dinâmica, mas ele se movimenta muito, ele entende muito bem as valências físicas que ele tem. Ele é rápido, ele é forte, né? Ele tem uma altura bem interessante para um volante. Não é que o primeiro volante precisa ser um cara de 1,90, né, para ganhar todas essas bolas no alto. Se ele tiver uma boa impulsão, se ele tiver uma boa leitura da hora que a bola está chegando para ele defender, eu acho que já vale. Mas tem diferença. E não é aqui dizer que o Darlan não funcionaria ou que o Matheus Henrique também não, porque cada um tem a sua característica. O Matheus protege a bola como poucos jogadores, né? É difícil tirar a bola do Matheus quando ele começa a dominar e ele já tem tempo para girar, para fugir do marcador. Mas que eles deram uma sustentação interessante, eu acho que eles deram. Até acho que o Matheus volta no lugar do Bobson, né? Volta no lugar do Bobson ali, e o Filipão vai seguir tendo esse primeiro volante um pouco mais forte fisicamente. Mas que eles trazem uma dinâmica diferente, de maior movimentação, até mais intensidade, para sustentar, até embate físico, né? Duelo físico, de divididas. Eu acho que isso eles trazem em comparação aos outros dois que hoje não estão jogando. Rapidamente, de algum modo lembra assim aquela dupla de volantes do Palmeiras, né? O Patrick de Paulo e o Danilo, que são longilíneos também, né? E daqui a pouco conseguem cobrir assim uma margem maior do campo, né? Total, acho que os dois são grandes exemplos, né? São grandes exemplos, porque não tem como a gente fugir disso, né? Do corpo humano.
Tem coisas que o corpo humano impõe. A gente não tem como ir contra, né? Ele impõe mais do que Claro, se o cara é extra classe, é um pouco menor extra classe, beleza. Se o cara é um Kanté, né? Se o cara é o Kanté, ele cobre o campo inteiro e mais um pouco. Do Jean-Pierre você falou já, você disse que até essa presença dos dois volantes, né, dão mais liberdade para que ele seja o jogador que chegue mais à frente. Não sei se você quer colocar alguma coisa a mais a respeito do Jean-Pierre, Gabriel. Eu acho que o Jean é muito... Depende mais dele do que de uma tática, sabe, Benfica? Porque o Jean já teve possibilidade jogando centralizado, já teve possibilidade quando ele jogava praticamente num tripé, né, mais recuado nessa zona, com os dois pontas bem abertos. Então, eu acho que hoje depende muito mais dele do que qualquer outra coisa. Eu acho que é mais pelo ritmo. Talvez o Filipão tenha dado aquela dose de confiança que faltava para ele, né? A gente tem acompanhado essas informações que a primeira coisa que o Filipão fez foi dar esse abraço nele, chamar ele para próximo. E aí eu acho que, sim, não vejo a característica do Jean estando nessa área todo o tempo, eu não vejo. Era uma crítica que eu tinha, inclusive, a ele, ainda tenho. Acho que quando o jogo impõe algo mais físico, ele não está ali nessa zona, e é da posição dele, eu não posso cobrar algo que ele não faz, mas era algo que o Renato cobrava, inclusive. O Thiago deu essa liberdade para ele recuar, porque o outro volante que subia para essa zona, né, o Matheus Henrique, na maioria das vezes, que era porque tanto que o Matheus Henrique fez vários gols com o Thiago Nunes, inclusive, né, entrando na área, aparecendo por lá. Então acho que hoje depende mais do Jean. Aparentemente ele está querendo, né? A palavra talvez seja essa, ele está querendo. Eu tenho curiosidade, de fato, quanto a ele mais o Douglas Costa. Talvez essa seja a minha grande dúvida hoje para esse esquema, viu, Benfica? Pois é, eu ia te perguntar a respeito do Douglas Costa, até mesmo do próprio Pinares, mas antes de ingressar nesses dois, que o Pinares jogou um pouco, marcou o gol, o Douglas sequer jogou, eu quero chegar na questão dos dois extremas. O Filipão, Gabriel Corrêa, falou que o Alisson é o jogador que qualquer técnico do mundo gostaria de ter, mas ele também fez muitos elogios ao Léo Pereira, segundo ele, um jogador também bastante tático. O que vocês... Não vou falar no comentarista, meu querido amigo comentarista Gabriel Corrêa, nem no editor, no jornalista, editor do Futuro, mas vou perguntar para o treinador. O que vocês, treinadores de futebol, enxergam nesses caras que aparentemente só jogam sem a bola, Gabriel Corrêa? Eu gosto muito do Alisson. Eu acho que a gente debateu tanto o Alisson no período que a gente estava... Isso é o vício de treinador. Todo treinador gosta do Alisson. Eu sempre acho, assim, algumas coisas que eu me questiono quando eu começo a ver algumas escalações. Por exemplo, todo mundo reclama do jogador X. Por que o treinador escala o treinador X? Aí você vai na biografia, aí digamos que ele tenha trabalhado com 5 treinadores no mesmo clube. Os 5 treinadores escalaram. Pô, alguma coisa ele tem. Eu acho que a gente tem que partir desse ponto. Se alguma coisa o cara tem. Eu não conheço, eu particularmente não conheço nenhum treinador que pensa no treino e pensa, vou escalar esse porque eu quero perder. Eu não conheço, né? Se alguém conhecer, me diga, por favor. Mas eu acho que os dois, eles têm algo muito em comum, que eles têm capacidade de atacar e defender durante 90 minutos. Eles conseguem fazer isso, né? Porque quando o Grêmio está defendendo, né, os dois eles ficam alinhados aos volantes, e nesse momento, por isso que eu falava do Jean-Pierre ter mais liberdade, o Jean-Pierre ficar próximo do Diego Souza, né, defendendo em 2 linhas de 4 mesmo, deve ter defendido 2 linhas de 4, com exceção do jogo contra a LDU, que eu não sei se vai ser uma tendência, que era o Cortez até mais próximo e o Alisson fazendo uma linha de 5. Isso. Pela inteligência do Alisson, ele conseguiu fazer isso, é um jogador bastante dinâmico. Mas eu acho que o Alisson, ele oferece hoje, em que pese a fase técnica dele não é das melhores, eu acho que a gente precisa frisar isso também, a fase técnica do Alisson não é das melhores. Ele tem errado bastante, né, quando ele chega lá na frente. Mas ele te entrega muito essa dinâmica, eu acho que ele é um jogador dinâmico, ele pode errar bastante, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo que ele te entrega essa dinâmica de conseguir chegar na área, e agora a gente está vendo o Alisson em outra posição, né, do lado esquerdo, que é onde ele surgiu no Cruzeiro, inclusive, como meia esquerda, cortando para dentro e finalizando, que era a característica dele, o Renato que transformou nele no cara para jogar pelo lado direito. E a mesma coisa a gente pode falar do Léo Pereira. O Léo Pereira ele não é um primor técnico. Ninguém vai me dizer que o Léo Pereira é um primor técnico, mas o Léo Pereira, ele te entrega muita intensidade, ele tem força física, ele consegue sustentar bem esses duelos, a gente viu nos contra-ataques, inclusive no jogo contra o Fluminense, própria jogada do gol, né, que ele chegou no fundo puxando um contra-ataque sozinho, né, correu praticamente 60 metros sozinho, e conseguiu manter a intensidade. Acho que essa é uma coisa que o treinador olha muito,
que é o quanto ele consegue sustentar uma corrida longa, né? Porque às vezes o jogador dá uma corrida longa, mas no meio dela ele tem que dar uma segurada e voltar a dar um sprint, né? Ele não consegue sustentar uma corrida longa por muito tempo, ou não consegue fazer várias vezes essas corridas mais longas. E eu acho que vai gerar a dúvida. Quando o Douglas Costa voltar, o Douglas Costa não faz isso. O Douglas Costa vai jogar pelo lado do campo com o Filipão. Eu acho que o Filipão pensa muito nisso, porque o jogo do Filipão ele primeiro pensa em se defender, ele falou sobre isso, né? Ele quer arrumar primeiro a casinha lá de trás para frente. E se ele pensa em arrumar de trás para frente, eu acho que o Alisson e o Léo Pereira são muito titulares por isso, por conta disso. Até porque eu acho que tem um outro ponto que não entram no Alisson e no Léo Pereira, mas que o Diego Souza e nem o Jean-Pierre marcam, né, Benfica? Eles no máximo cercam. Eles não são jogadores de muita intensidade para voltar tanto assim. Então a gente tem que partir do ponto que o Grêmio está defendendo, entre aspas, com 8. Né? Defende com a linha de 4 da defensiva e a linha de 4 do meio campo. E esses dois, no máximo, vão cercar. Não é como se o Jean-Pierre recuasse mais e fechasse sempre, formando mais 3 jogadores aqui, com o volante, o ponta sempre o Jean-Pierre, e o Diego Souza não fazem isso. Tanto que quando entra o Ricardinho, e enfim, entrou o Pinares, ajudou mais, né, nessa marcação. Então, eu parto desse ponto. O Grêmio defende com 8. Os outros 2, e aqui nem é juízo de valor sobre o que eles fazem, é mais que eles fazem. Eles ficam cercando. Eles não vão auxiliar tanto. Então, eu acho que o Alisson e o Léo Pereira, eles jogam por isso também. O Filipão tem que pensar em 2 caras que corram o suficiente para compensar também o Jean-Pierre e o Diego Souza. Perfeito. Para encerrar, Gabriel Correia, então, quando o Douglas Costa voltar, você acha que ele vai disputar a posição com o Jean-Pierre? Eu tenho essa impressão. Eu gostaria muito de ver, essa é uma opinião particular, né, não relacionada exatamente à análise em si, que o Douglas Costa, eu gostaria muito de vê-lo jogando nessa posição do Alisson. Né? Porque, para mim, o melhor momento da carreira do Douglas Costa é jogando pela esquerda, naquele time do Bayern, que ele recebia o lançamento na linha de fundo, fazia o cruzamento, na época era o Miller e o Lewandowski, ainda são, né, Miller e Lewandowski, mas na época ainda também eram eles, e ele conseguia fazer esses cruzamentos. Mas eu acho que não é mais a ideia do Douglas também, né, eu tenho a impressão que não é mais a ideia do Douglas, e eu acho que o Douglas hoje ele vai brigar ou pelo lado direito, né, com o Léo Pereira, daí, ou com o Jean-Pierre. E essa é a minha maior curiosidade mesmo, porque o Filipão, ele usou num primeiro momento o Douglas centralizado. Apesar de eu não gostar do Douglas centralizado, pode ser uma forma de liberar ele também de ficar marcando, né? E aí ele pode jogar um pouco mais centralizado. Porque pelo lado do campo, você pedir, ainda mais uma temporada longa, para o Douglas, que teve diversos problemas de lesão muscular, voltar para marcar muito, pode ser muito pesado para ele, né? Viagens, calendário, pouco tempo de descanso. Então, eu acho que hoje ele vai brigar por essas 2 posições. Como o Filipão abraçou o Jean, né, Benfica? Talvez ele não vá tirar o Jean de cara. Talvez ele teste primeiro. Vamos testar com o Douglas aqui. O Alisson vai ter que correr um pouquinho mais? Provavelmente. Né? Vai ter que correr um pouco mais. Mas eu acho que hoje a briga dele é ou com o Léo Pereira ou com o Jean-Pierre. Acho que no futuro pode ser que o Jean-Pierre perca, de repente, um pouco mais de espaço. Porque se o Filipão pensa primeiro em defender do que atacar, ele precisa desses caras voltando a todo tempo. E eu acho que esse é o primeiro ponto. É a grande dúvida que a gente tem até agora, eu acho. Perfeito. Gabriel Correia, a ideia, quando pensei em você, com os meus filhos, meus editores, o Lucas e o Marcelo, era entender o que é que havia acontecido no jogo do Maracanã, entender o que havia acontecido desde que o Filipão chegou, o que está acontecendo desde que o Filipão chegou, e tentar explicar, né? Tentar passar, porque a gente tem que saber das coisas, não pode ficar aí palpitando. A ideia aqui é fazer um aprofundamento, e você foi a pessoa indicada, de cara, assim, nós concluímos, é o Gabriel Correia que vai nos explicar. Muito obrigado por ter dado essa aula pra gente aqui, por ter dado essa explicação, e te prepara, né? Obviamente que eu vou te chamar mais vezes, meu amigo. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz quando tu me chamou, Benfica. Sabe que, enfim, a gente trabalhou nem tanto tempo assim junto, mas a gente já criou uma amizade assim, que eu acho que vale muito, e eu acho que a gente está aqui para falar sobre futebol, é sempre muito bom, falar sobre tática é uma coisa que sempre me apaixonou, enfim. Sabe que eu estou sempre à disposição, você é um professor para mim, eu não vou falar a sua idade, mas é um professor para mim. E eu sempre estou à disposição de vocês quando precisarem, a gente está aqui para isso. Grande Gabriel Correia. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Abraço, Benfica. Posso falar um pouquinho mais com ele aqui? Dom Gabriel,
Sem palavras, garoto. Ficou legal? Ficou legal? Não, ficou muito mais do que legal. Eu estava separando, inclusive eu estou separando porque eu ia fazer...